Vamos agora então para a análise das duas versões feitas da nossa transcrição, né? Tanto a do notebook quanto a do AI Studio, né? Vou colocar também para rodar o áudio da audiência para a gente ir acompanhando alguns trechos, né? Não vou colocar tudo. Alguns trechos do áudio para a gente ir comparando. E aí depois vamos ver também, depois de ver as versões da transcrição, ver também as análises que foram feitas de cada uma das transcrições, né? Ó, 26 segundos, né? Início aqui, a audiência de continuação tem por objetivo a oitiva de testemunha rolada, né? Justamente nessa parte que ele está. Aqui ele colocou a audiência de continuação tem por objetivo a audiência de testemunha rolada. Ó. O texto está igual, mas o timing está mais preciso aqui na versão do 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 AI Studio. Notebook LM ele não é feito especificamente para isso, né? A gente está meio que fazendo uma gambiarra aqui, subvertendo um pouquinho o escopo principal da ferramenta para fazer essa transcrição. O AI Studio tem mais já essa pegada para fazer esse tipo de transcrição. Mas aí, ó. Mas em termos de texto, né, pessoal? Tá bem semelhante, né? Pode ver aqui, ó. A qualidade do áudio é razoável, não é nem perfeita, mas também não é, não é tão ruim, né? Aqui o notebook LM ele fez, né, um cabeçalhozinho, número do processo, ação penal, né, Ministério Público versus a parte, a data, né? Faz um preâmbulo, né? Interessante. Não estava especificado isso no prompt. Posso até colocar isso aqui no prompt mais elaborado, para ele fazer justamente esse preâmbulo. Posso até colocar isso aqui como um exemplo lá no prompt. Mas vamos continuar um pouquinho aqui para sair dessa minha fala inicial, desse meu começo, para a gente pegar realmente um trecho do depoimento. Vou até pular um pouquinho. Vou ir aqui para esse finalzinho aqui, ó. Aqui está dando 1 minuto e 19, aqui está dando 1 minuto e 28. Vou colocar aqui 1 minuto. 1 minuto. Ó, o policial respondeu: não conheço. Exatamente no minuto 1,29, 1,28 para 1,29. Ó, aqui está bem preciso. Aqui, não conheço. Mais uma vez, o notebook LM não está tão preciso quanto o AI Studio. Né? Foi bem perfeito aqui. Ó. Danilo acertou o nome do policial em ambos os casos. Né? Essa parte aqui, ó, o notebook LM atuou da forma como eu mandei ele fazer no prompt, que é toda vez que não tiver muito, quando tiver inaudível, não tiver muito clara a gravação, para ele não criar, para ele não
presumir alguma coisa. Para ele colocar um colchete, né? E falar mais ou menos o que ele acha que aconteceu para que eu possa verificar. Então, ele sempre vai colocar esse termo assim, inaudível, possivelmente disse. Para seja uma palavra, seja uma frase inteira, ele sempre vai colocar isso quando ele não entender. Aqui ele não entendeu, né? Pelo visto que ele botou, mas o, o AI Studio não colocou nenhuma marcação nesse sentido. Então vamos pegar esse trecho específico para a gente poder fazer essa comparação. Provavelmente vai estar no minuto 1:31, né? Que a cronologia tá mais precisa no AI Studio. Então vamos aqui para o minuto 1:31. Já está no 1:29. Provavelmente já vai aparecer aqui para a gente já já. Deixa eu só colocar um pouquinho aqui para baixo para a gente ficar bem certinho aqui nos momentos da gravação. No minuto 48 eu passei para a promotora de justiça. Aqui está dando 1:50, aqui está dando 1:45. Tá mais ou menos, né? Nessa. Tá razoavelmente preciso, né? Então nessa parte aqui, realmente ele. Nesse senhor ele meio que titubeou, que estava realmente não muito claro, deu uma falha na gravação, mas o AI Studio passou por cima disso. O notebook até tentou demonstrar que tinha tido essa pequena falha, né? Ó, aqui tá bem preciso. Lembro da situação, mas ocorreu de alguma coisa, sinceramente não lembro absolutamente de nada do que aconteceu no dia, entendeu? Tá bem preciso em ambos os casos, pessoal. Vamos tentar pegar um trecho aqui, ó, por exemplo, esse aqui do advogado de defesa, né? Para ele, eu, é importante também sempre que o juiz fosse manifestar, nominar as pessoas a que ele está passando a palavra e às vezes, e se puder, até orientar as próprias as partes, os demais personagens da audiência, né? Para que eles sempre, quando forem falar, né, o nome, o cargo. Isso ajuda também a identificar. Mas o próprio juiz, sempre que for se dirigir a alguém, é importante fazer essas marcações. Ó, aqui é advogado de defesa, 3 minutos e 24. Vamos tentar achar esse caso específico. Ó, deve ser mais ou menos por aqui. Ó. Aqui está dando 13:08. Aqui está dando 13:14. Eu vou lá pro 13:10. Vamos tentar achar aqui o 13:10.
Então, circunstâncias que ele alegou. Aqui está dando 3,45 na gravação original. Aqui está dando mais ou menos isso, né? 3,41 aqui o fim dessa parte. Aqui está dando 3,53. Mais uma vez está bem preciso o notebook. Vamos tentar achar aqui um outro trecho. Vamos pegar essa parte aqui, 8h32, a fala do Ministério Público. 8h32. Vamos pegar aqui 8h32, mais ou menos. Mais ou menos eu acho que é aqui. 8h35, tá dando aqui 8h32. Vou botar aqui 8h20. Aqui tá dando 8h49. Aqui meio que já teve uma em relação à cronologia não ficou lá tão legal. Deixa eu. Ó, o momento dos disparos aqui tá dando 8h22 na fala do Ministério Público. Chegou a haver um movimento de pessoas, 7h50. Dos disparos aqui tá dando 8h49, aqui tá dando 8h22. Vou pegar aqui um outro trecho. Vamos tentar. Pergunta sobre se chegou a ver se eu ficasse colocando para localizar, eu conseguiria achar melhor esses pontos. É porque eu estou tentando fazer aqui de uma forma que fique melhor gravado. Deixa eu botar aqui, ó. Deixa eu tentar. Estar presente no momento do disparo. Aqui tá dando 7h38. Aconteceu. Ó. Aconteceu uma situação, aconteceu uma ocorrência, aconteceu alguma coisa. Não aconteceu isso não. Aqui tá no 7h57 que diz, a testemunha diz, não aconteceu isso não. Aqui
aconteceu isso não. Aqui tá dando no 8,50. 7,58, aqui tá dando no 8,50. Tá havendo uma divergência aqui considerável já em relação ao time, né? A minutagem da audiência. Mas em relação ao texto, tá perfeito, né? Isso a gente pode deduzir. No final, ó, tá dando como período total, né, da gravação 34 minutos e 59 na transcrição feita pelo iStudio, e aqui na do Notebook LM tá dando 32 minutos. É justamente esse gap que as ferramentas estão causando, né? O arquivo original, ele tem 35 minutos e 6 segundos, né? Então tá mais próximo ao iStudio do time, né? Do tempo, do que o Notebook LM. Como eu disse, não é muito o objetivo, o escopo do Notebook LM fazer isso. Mas pelo que dá para ver aqui, a análise dos depoimentos a transcrição, né, do áudio para o texto está muito boa, né? Vamos aqui fazer um pouquinho agora da comparação das análises, né? Vamos ver se a gente consegue identificar aqui alguma divergência. Em tese não é para ter divergência. Por quê? Porque o conteúdo está praticamente o mesmo, né? As palavras são as mesmas. A única divergência que a gente conseguiu ver aqui entre as transcrições é realmente em relação a essa fixação dos marcos temporais, né? Por assim dizer, né? Da minutagem da mídia, né? Do áudio. Então vamos lá, para análise. Análise do notebook de um lado, análise do iStudio do outro. Quer dizer, perdão. A análise foi feita pelo nosso assistente, né? Nosso assistente analista de transcrições de audiência. Mas o conteúdo que ele analisou foi a transcrição do notebook e outra transcrição do iStudio. Em relação à transcrição do iStudio, a data, o tipo de audiência não ficou especificado, também não ficou aqui nenhum dos dois. Comarca e vara também da mesma forma. Partes envolvidas, aqui ele botou Ministério Público José Carlos. Aqui também ele botou. Número do processo ele também acertou em ambos. Quando foi para a classificação dos participantes, ele não identificou o juiz. Aqui ele fez uma alegação genérica, né? Conduziu audiências de interrogatório. Aqui ele botou como não identificado. Aqui advogado da defesa também não botou. Acusado aqui ele botou o nome de um policial. Aqui ele botou o nome, aqui acusado José Carlos Bandeira Pereira. Aqui José Carlos Bandeira Pereira, ele botou o mesmo acusado. Pode estar certo, ele só botou essa denominação policial que pode estar errada. Testemunha Danilo Oliveira acertou. José Vilque Bandeira Pereira acertou. Leandro Liquema. Todos praticamente iguais aqui em relação às partes, né? Quadro resumido das declarações. Em relação a Danilo, relatou que não se lembra dos eventos, declarou que não conhece o acusado. Relatou que não se lembra dos eventos do dia dos disparos devido a problemas psicológicos, declarou que estava presente no dia, mas não se recorda de detalhes específicos. Em resumo, foi a mesma coisa de ambos, né? O José afirmou que estava no local, mas no momento não no momento dos disparos. Declarou que o acusado se sentiu ameaçado e estava no estacionamento do Parque de Exposições. Informou que o local não estava aglomerado e que o acusado estava armado. Afirmou que estava no local, mas não no momento exato dos disparos. Declarou que o acusado se sentiu ameaçado por pessoas próximas no estacionamento. Confirmou que o local era um estacionamento e não havia aglomeração de pessoas. Não estava aglomerado e que o acusado estava armado. Praticamente também aqui o resumo do depoimento foi o mesmo.
afirmou que conhece o acusado há 11 anos como vizinho, declarou que nunca presenciou comportamentos violentos. Mesma coisa aqui em relação a Leandro, ele Kelme relatou que estava próximo ao local, mas não presenciou disparos. Relatou que ouviu a confusão, mas não os disparos. Soube dos disparos. Posteriormente, o acusado é uma pessoa tranquila. Relatou que estava próximo, mas não presenciou. Declarou que ouviu os disparos posteriormente e que o acusado é uma pessoa tranquila. Então, pessoal, a gente está conseguindo ver aqui que há uma semelhança entre as análises, né? E essa análise aqui está correspondendo ao conteúdo dos depoimentos. Então, basicamente, ele fez um bom trabalho, né? Sobre a parte do mapeamento de divergências, é bom deixar bem claro, pessoal, isso daqui é só uma análise superficial feita pela inteligência artificial. A inteligência artificial ainda não é capaz de realizar grandes análises em relação a contexto, em relação a outras situações. Isso aqui é basicamente uma análise superficial, preliminar, que pode subsidiar uma análise mais aprofundada que deve ser feita obrigatoriamente pelo ser humano. Há toda uma discussão se essas análises devem ser feitas, qual é o grau de influência que a inteligência artificial pode fazer em relação ao ser humano, né? Induzir o ser humano, essas análises. São discussões válidas que merecem ser debatidas, mas no momento não existe nenhum tipo de vedação desse tipo de análise aqui preliminar. O que a gente ressalta é sempre a necessidade do ser humano realizar um acompanhamento, uma análise também do conteúdo de tudo que a ferramenta de IA produzir, né? O ser humano vai ser sempre o motorista nessa nossa nave aí, nesse nosso veículo que a gente está guiando, né? Então, em relação a essa parte de mapeamento de divergências, acusado versus testemunha Danilo, ambos a análise pegou uma certa confronto, né? O acusado afirmou ter efetuado disparos enquanto Danilo não se lembra. Confessou os disparos enquanto Danilo não se lembra. Isso aqui está plenamente plausível. O que a ferramenta aqui está querendo é só apresentar essa análise. Da mesma forma, acusado e testemunha viu que o acusado relatou ter se sentido ameaçado enquanto José não presenciou o momento dos disparos. O acusado alegou defesa pessoal, mas não mencionou isso no interrogatório inicial. Teve até uma pequena divergência, né? A estúdio pegou essa possível, né, discrepância entre o que a acusação, né, o que o acusado, né, mencionou no seu depoimento e o que não teria ocorrido depois do interrogatório, né? Alegou defesa pessoal, mas não mencionou isso no interrogatório. Conclusão, confirmou ter efetuado os disparos, também confirmou. Testemunha confirmaram que o local não estava aglomerado, confirmaram que o local era um estacionamento com pouca movimentação. Isso tudo está em consistências. O depoimento de Danilo apresentou uma versão divergente quanto à lembrança dos eventos do dia. O acusado apresentou uma justificativa de defesa pessoal que não foi mencionada em seu depoimento inicial à polícia. Tudo isso aqui, pessoal, quando a ferramenta vai começar a fazer análises, isso aqui tudo tem que ser muito bem ponderado pelo juiz, pelos servidores, por quem vai trabalhar com o processo, tá? Isso daqui não é confiável, porque nenhum prompt é perfeito. Mas isso aqui são formas de, como se, vamos pensar, ninguém trabalha sozinho, pessoal. Todo mundo tem assistente, todo mundo tem assessor, todo mundo tem servidores de apoio para auxiliar. É a mesma coisa se eu falasse para um estagiário: olha, fulano, você está começando, eu quero te
orientar como analisar um depoimento. Analisa um depoimento para mim, faz apontamentos, e aí depois eu vou analisar o depoimento e vou debater com você, para você aprender como se constrói uma análise de depoimento. Existe toda uma literatura sobre isso, mas é importante que eu, enquanto juiz, e você, estagiário, passe essa minha experiência de como eu faço uma análise de um depoimento. É assim que a gente aprende, pessoal. Desde Sócrates, fazendo pergunta, debatendo, na dialética, é o direito. A única diferença aqui agora é que, além de um ser humano, nós temos uma máquina também para debater com a gente. Então, essa live aqui meio improvisada é só para mostrar como essa ferramenta pode auxiliar na análise de depoimentos judiciais. O que nós fizemos aqui em um pouco mais de 40 minutos, com certeza seria o dobro ou o triplo se fosse feita só manualmente, só no método antigo de ouvir e digitar um depoimento, uma audiência dessa de 39, de quase 40 minutos. Tá bom? É só uma dica, é só uma contribuição singela para vocês. Um abraço.